Sente-se esgotado, mesmo depois de uma boa noite de sono? E se eu lhe disser que o culpado pode ser um inimigo invisível, escondido no seu prato? Hoje, vamos à cozinha para descobrir o nosso top 10 de alimentos super-heróis que combatem a inflamação em todo o corpo. E fique até o final, porque o último item da nossa lista não é apenas um alimento, mas uma verdadeira surpresa que pode mudar radicalmente a sua forma de encarar a preparação de refeições saudáveis. Então, vamos começar do básico. Afinal, o que é inflamação? Imagine que você cortou o dedo. Vermelhidão e inchaço são sinais de inflamação aguda. O corpo mobiliza todas as suas forças para a reparação. Isso é um processo bom e necessário. Mas existe outro tipo, a inflamação crônica, aquela silenciosa. Ela é como um alarme que vibra discretamente por meses, um zumbido constante. O corpo fica em estado de alerta permanente, e isso o desgasta por dentro, causando fadiga crônica e até mesmo doenças graves. E os principais incendiários desse alarme, ou sinalização, são muitas vezes exatamente o que comemos. Mas a boa notícia é que a própria comida pode ser o nosso maior bombeiro. E abrindo o nosso ranking de superalimentos, temos um verdadeiro campeão aquático, o peixe gordo. Estamos a falar de espécies como salmão, cavala, sardinha, arenque e anchova. Estes peixes não são apenas deliciosos, eles literalmente nadam em benefícios. E tudo graças à sua principal arma secreta, os ácidos gordos ômega 3 de cadeia longa. Certamente já ouviu falar dos seus nomes, EPA e DHA. Pode soar um pouco científico, mas na verdade é bem simples. Imagine que no seu corpo existe uma pequena fogueira a arder constantemente. Isso é a inflamação crônica. Pois bem, os ácidos ômega 3 são como uma equipa de bombeiros que chega e apaga essa fogueira. Quando o nosso organismo processa estas gorduras saudáveis, ele cria moléculas especiais, as resolvinas e as protectinas. O seu trabalho é suprimir ativamente as reações inflamatórias. É como se dissessem às células do sistema imunitário: pessoal, acalmem-se, o perigo passou, é hora de encerrar a operação de resgate. Estudos comprovam isso. Em pessoas que incluem regularmente peixe gordo na sua dieta, os cientistas observam níveis significativamente mais baixos dos chamados marcadores de inflamação no sangue. Esta é a prova direta de que os ômega 3 realmente funcionam. Mas afinal, quanto deste milagre é preciso? Especialistas em nutrição recomendam consumir pelo menos 2 porções de peixe gordo por semana. Uma porção equivale a um pedaço do tamanho da sua palma da mão. Salmão assado ao jantar, ou uma salada de sardinha ao almoço, não é apenas delicioso, é o seu investimento em saúde, livre de inflamações. E se por acaso não for fã de peixe? Existe uma alternativa: o óleo de peixe de boa qualidade em cápsulas. Mas lembre-se que o peixe inteiro é sempre melhor, pois, além dos ômega 3, você também recebe proteínas de alta qualidade, vitaminas e minerais. Portanto, ao adicionar um pedaço de peixe gordo ao seu prato, você não está apenas a comer, está a enviar um poderoso exército para a linha da frente, pronto para combater um inimigo invisível. Vamos agora para algo doce e incrivelmente belo. Em segundo lugar na nossa lista, temos as vibrantes frutas vermelhas. Estamos a falar de mirtilos, framboesas, morangos, amoras. Em suma, uma vasta gama de frutos suculentos e aromáticos. Estes pequenos presentes da natureza não só agradam à vista e ao paladar. São verdadeiros tesouros, repletos de poderosos antioxidantes. E o principal protagonista na sua composição é uma substância chamada antocianina. São as antocianinas as responsáveis pelos profundos tons vermelhos, azuis e roxos das frutas vermelhas. Mas a sua ação não se limita ao papel de corante natural. Imagine que, no seu organismo, existem pequenos agressores, os radicais livres. Eles danificam as células e provocam inflamação. Pois bem, as antocianinas
São uma tropa de elite que os rastreia e neutraliza. Mas não para por aí. Estes surpreendentes compostos possuem mais um talento. Eles podem influenciar a atividade de certas células do nosso sistema imunológico, chamadas Natural Killers, ou células NK. Normalmente, estas células são os nossos defensores. Contudo, em casos de inflamação crônica, a sua atividade pode ser prejudicada. As frutas vermelhas ajudam a manter o seu trabalho num equilíbrio saudável. Estudos demonstraram que, em adultos que consumiam regularmente frutas vermelhas, como o morango, os níveis de marcadores inflamatórios específicos associados a doenças cardíacas eram significativamente mais baixos. E a melhor notícia: para usufruir de todos estes benefícios, você não precisa esperar pelo verão. As frutas vermelhas congeladas preservam quase todas as suas propriedades anti-inflamatórias. Assim, você pode, durante todo o ano, adicionar um punhado de mirtilos ao seu pequeno almoço com aveia, preparar smoothies com framboesas ou simplesmente saboreá-las como uma sobremesa saudável. Então, da próxima vez que você sentir vontade de algo doce, lembre-se destas pequenas mas poderosas guerreiras. Um punhado de frutas vermelhas não é apenas uma guloseima, mas sim um poderoso e delicioso golpe contra a inflamação. E agora, vamos falar de um dos vegetais mais, digamos, polarizantes da nossa infância. Sim, estamos falando do brócolis. Tem quem o ame incondicionalmente e quem o recorde com um certo trauma de infância. Mas os fatos são inegáveis. O brócolis é um verdadeiro campeão da família das crucíferas na luta contra a inflamação. A sua principal arma? Um poderoso antioxidante chamado sulforafano. Mas qual é o segredo do sulforafano? Ele atua como um gestor inteligente dentro do nosso corpo. Não se limita a combater os radicais livres diretamente. Ele ativa toda uma rede de genes e enzimas protetoras no nosso organismo. Em essência, o brócolis não apenas lhe fornece antioxidantes, ele estimula o seu corpo a produzi-los por si mesmo. Isso eleva o nível de proteção a um patamar completamente novo. Estudos demonstram que o sulforafano ajuda a reduzir os níveis dos principais incendiários da inflamação, as citocinas. É como se ele chegasse na festa da inflamação e dissesse: "Muito bem, pessoal, a festa acabou, está na hora de ir para casa." E para quem ainda não se rendeu ao brócolis, uma boa notícia. Toda a sua família de vegetais crucíferos compartilha propriedades semelhantes. A couve-flor, a couve de Bruxelas e a couve Kale, todos eles contêm esses compostos tão benéficos. Aliás, uma pequena dica: para extrair o máximo de benefícios, o brócolis é melhor consumido cru ou levemente cozido no vapor, no ponto al dente. O cozimento excessivo pode destruir a enzima que ajuda o sulforafano a ser ativado. Então, aquelas pequenas árvores verdes no seu prato não são apenas um acompanhamento, são uma ferramenta poderosa para a desintoxicação e para a redução de processos inflamatórios a nível celular. Que tal dar-lhes mais uma chance? Em seguida, temos um verdadeiro superalimento cremoso que conquistou milhões de corações: o abacate. Muitos ainda temem as gorduras, mas o abacate é um exemplo claro de que elas podem ser incrivelmente benéficas. Ele está repleto de gorduras monoinsaturadas, saudáveis, principalmente ácido oleico, o mesmo que torna o azeite tão valioso. Essas gorduras ajudam a reduzir os níveis de colesterol ruim e, o que é mais importante para nós hoje, diminuem os processos inflamatórios no corpo. Mas isso é apenas o começo. O abacate também é rico em potássio, magnésio e fibras, que desempenham um papel crucial na manutenção da saúde de todo o corpo. No entanto, sua verdadeira magia reside em seus compostos únicos. O abacate contém carotenoides e tocoferóis, conhecidos por sua poderosa ação anti-inflamatória. Há um fato muito interessante: as gorduras saudáveis do abacate ajudam nosso corpo a absorver melhor os antioxidantes, não só do próprio abacate,
mas também de outros vegetais que você consome junto com ele. Por exemplo, se você adicionar abacate a uma salada com cenoura e espinafre, você aproveitará muito mais os benefícios desses vegetais. Um estudo curioso mostrou que em pessoas que comeram uma porção de abacate junto com um hambúrguer, o nível de marcadores inflamatórios foi significativamente menor do que naqueles que comeram o hambúrguer sem abacate. Isso prova que o abacate pode ajudar a equilibrar o efeito inflamatório de alimentos menos saudáveis. Então, não tenha medo de adicioná-lo às saladas, fazer o famoso guacamole ou simplesmente espalhá-lo numa torrada integral com um toque de limão. Ele não é apenas um produto da moda, mas um verdadeiro protetor das suas células e vasos contra o estresse inflamatório. Mas e as bebidas? É aqui que entra em cena um verdadeiro elixir da saúde, que aquece o corpo e acalma a alma. O nosso quinto da lista é o chá verde. Esta bebida milenar não é valorizada à toa. A sua arma secreta são as substâncias chamadas catequinas. E a superestrela entre elas é um composto com um nome difícil de pronunciar: epigalocatequina galato, ou para os amigos, simplesmente EGCG. Esta substância é um dos mais poderosos antioxidantes conhecidos pela ciência. Atua como um guardião a nível celular, prevenindo a produção de citocinas pró-inflamatórias. Simplificando, o EGCG reduz o nível de ruído e agitação no seu corpo, que são os responsáveis pela inflamação crônica. Imagine que o seu corpo é uma cidade. A inflamação são pequenos incêndios constantes aqui e ali. As catequinas do chá verde são uma equipa de bombeiros eficiente que patrulha as ruas e apaga os focos de incêndio, impedindo-os de se transformarem num grande incêndio. Numerosos estudos associam o consumo regular de chá verde à redução do risco de muitas doenças crônicas, incluindo doenças cardíacas e alguns tipos de cancro. As suas propriedades antioxidantes protegem as nossas células dos danos que estão na base de muitos problemas de saúde. Portanto, trocar uma chávena de uma bebida açucarada por uma chávena de chá verde aromático não é apenas uma escolha de bebida. É um ritual diário simples e agradável que ajuda a manter a inflamação sob controle, de dentro para fora. O nosso próximo aliado contra a inflamação esconde-se na sombra das florestas e nas prateleiras dos supermercados. Estamos a falar dos cogumelos. E não estamos a falar daqueles champignon pálidos, embora eles também sejam benéficos. As verdadeiras superestrelas do mundo anti-inflamatório são variedades como shiitake, maitake e portobello. Os cogumelos são organismos únicos, e a sua composição química também é singular. São ricos em substâncias chamadas fenóis e outros antioxidantes, que lhes conferem um poderoso efeito protetor. Mas o mais interessante acontece quando os cozinha. Um leve cozimento, como saltear rapidamente ou assar, não só não destrói, como na verdade aumenta a sua atividade anti-inflamatória. Isso deve-se ao facto de o calor ajudar a libertar estes compostos benéficos das paredes celulares do cogumelo. No entanto, há um pormenor importante. É melhor consumir os cogumelos cozinhados, e não crus. Crus, eles podem conter alguns compostos difíceis de digerir e que podem até ser ligeiramente tóxicos. Por isso, um cozimento leve é a chave para o máximo benefício e segurança. Além disso, os cogumelos são uma das poucas fontes vegetais de vitamina D. Esta vitamina desempenha um papel fundamental na regulação do sistema imunitário e no controlo dos processos inflamatórios. Por isso, adicionar uma porção de cogumelos aromáticos à sua massa, omelete ou como acompanhamento é uma excelente forma de diversificar a sua dieta e fornecer ao corpo um conjunto único de nutrientes que combatem ativamente a inflamação. Está na hora de apimentar um pouco a nossa vida. O nosso sétimo participante é um verdadeiro ouro líquido, a cúrcuma, a vibrante e aromática rainha das especiarias. Esta especiaria, de um laranja intenso, tem sido utilizada há séculos na culinária indiana e na medicina ayurvédica.
e a ciência moderna tem confirmado plenamente as suas propriedades terapêuticas. O protagonista desta história, presente na cúrcuma, é a substância ativa conhecida como curcumina. E é aqui que a magia acontece. A curcumina é um dos mais poderosos compostos anti-inflamatórios naturais conhecidos pela humanidade. A sua ação é tão potente que os cientistas comparam a sua eficácia a certos medicamentos farmacêuticos, mas com a grande vantagem de não ter os efeitos secundários indesejados. Mas, como é que ele funciona? A curcumina é capaz de bloquear, a nível molecular, uma proteína-chave que, como um maestro, inicia toda a cadeia de reações inflamatórias nas nossas células. Essencialmente, ela não apenas apaga o fogo, mas tira os fósforos das mãos do incendiário. A eficácia da curcumina no combate à inflamação foi comprovada em centenas de estudos, especialmente em condições como a artrite. Muitas pessoas relatam uma redução significativa da dor e rigidez nas articulações após o consumo regular de cúrcuma. No entanto, há um pequeno segredo. A curcumina, por si só, não é muito bem absorvida pelo nosso organismo. Para libertar todo o seu potencial, ela precisa de um aliado. E esse aliado é a pimenta do reino. O composto piperina, presente na pimenta, potencia a absorção da curcumina em milhares de vezes. Por isso, adicione uma pitada de cúrcuma e pimenta do reino aos seus caris, sopas, ensopados de legumes, ou até mesmo ao seu batido matinal. É uma forma simples e incrivelmente eficaz de transformar a sua comida num poderoso remédio. E aqui está uma excelente notícia para todos os amantes de doces. O nosso 8º produto prova que o que faz bem também pode, e deve, ser delicioso. Apresentamos chocolate amargo e cacau. Isso mesmo, você não ouviu errado. O chocolate pode fazer parte de uma dieta anti-inflamatória. Mas claro, com ressalvas importantes. Estamos a falar exclusivamente de chocolate amargo com alto teor de cacau, 70% ou mais. O chocolate de leite e o chocolate branco, infelizmente, não entram nesta categoria, pois contém demasiado açúcar e poucos nutrientes. Mas qual é o segredo? Nos grãos de cacau, encontramos antioxidantes incríveis, chamados flavonóis. São eles que dão ao chocolate amargo o seu sabor característico e ligeiramente amargo. Estes flavonóis exercem uma poderosa ação anti-inflamatória, especialmente nas células que revestem os nossos vasos sanguíneos. Imagine que os seus vasos sanguíneos são estradas. A inflamação torna-as rígidas e irregulares, o que dificulta o fluxo sanguíneo normal. Os flavonóis ajudam a manter estas estradas lisas, elásticas e saudáveis. Eles ajudam a baixar a pressão arterial e melhoram o funcionamento geral do sistema cardiovascular. Estudos mostram que o consumo moderado de chocolate amargo pode reduzir os níveis de marcadores inflamatórios no sangue e diminuir o risco de doenças cardíacas. Por isso, 1 ou 2 quadradinhos de chocolate amargo de qualidade por dia não são apenas um prazer. É o seu pequeno, mas muito saboroso, investimento na saúde do seu coração e vasos sanguíneos. O importante é lembrar-se da moderação e escolher chocolate com o máximo teor de cacau e o mínimo de açúcar. Desfrute com saúde. Quase lá. O nosso 9º participante é um verdadeiro símbolo de alimentação saudável. O ouro líquido do Mediterrâneo. Provavelmente já adivinhou. Estamos a falar do azeite virgem extra. A distinção virgem extra é crucial. Apenas este tipo de azeite mantém o máximo das suas propriedades benéficas, porque é obtido por prensagem mecânica, sem o uso de solventes químicos ou altas temperaturas. É como um sumo de fruta espremido na hora, mas feito de azeitonas. O principal segredo do azeite reside na sua composição de ácidos gordos. É rico em gorduras monoinsaturadas, em particular o ácido oleico, do qual já falamos quando mencionamos o abacate. Estas gorduras combatem eficazmente o mau colesterol e melhoram a saúde dos nossos vasos sanguíneos. Mas a verdadeira estrela, que faz do azeite um poderoso anti-inflamatório,
é uma substância chamada oleocantal. Este composto natural possui uma capacidade única. Na sua estrutura e ação, é surpreendentemente semelhante ao ibuprofeno, um conhecido medicamento anti-inflamatório. Claro que o oleocantal presente no azeite não é tão potente quanto um comprimido, mas atua de forma cumulativa e não tem efeitos secundários. Ele suprime suavemente, mas eficazmente, a atividade das enzimas que desencadeiam reações inflamatórias no corpo. Estudos mostram que o consumo regular de azeite virgem extra está associado a uma redução do risco de doenças cardiovasculares, AVC e até mesmo alguns tipos de cancro. Também contribui para a saúde intestinal, o que influencia diretamente a nossa imunidade e o nível de inflamação. Então, não hesite em usá-lo generosamente para temperar as suas saladas, legumes e adicioná-lo às sopas. Não é apenas um ingrediente saboroso, mas um poderoso remédio natural que protege o seu corpo de dentro para fora. E cá estamos, chegamos ao grande final. O nosso número 1. Um produto que muitos consomem quase diariamente, sem sequer desconfiar da sua superpotência secreta. E é o simples tomate. Sim, ouviu bem. Este humilde e tão familiar vegetal, embora os botânicos insistam que é uma fruta, é o verdadeiro campeão do nosso ranking. E a sua arma secreta é o licopeno. O licopeno é um poderosíssimo antioxidante do grupo dos carotenoides. É ele que confere aos tomates a sua vibrante cor vermelha. A sua principal função no nosso organismo é patrulhar e neutralizar os radicais livres, aqueles vilões que danificam as células e desencadeiam processos inflamatórios. Estudos mostram que o licopeno é particularmente eficaz na redução de marcadores inflamatórios associados a doenças cardiovasculares e a certos tipos de cancro. É um verdadeiro guarda-costas para as nossas células. Mas é aqui que reside o grande truque, a surpresa de que falei no início. Ao contrário de muitos outros vegetais, cujos benefícios diminuem com o cozimento, com os tomates acontece precisamente o oposto. Quando cozinha os tomates, estufa-os, assa-os, transforma-os em molho ou pasta. Acontece uma verdadeira magia. O calor quebra as paredes celulares rígidas do tomate, libertando o licopeno e tornando-o muito mais biodisponível. Isso significa que o seu corpo consegue absorvê-lo em quantidades muito maiores do que do tomate cru. Assim, pasta de tomate, molho para esparguete, sopa de tomate ou simplesmente tomates cereja assados não são apenas comida. São um elixir concentrado contra a inflamação. E se adicionar um pouco de azeite, a absorção do licopeno melhora ainda mais, pois é lipossolúvel. É assim que um produto tão simples e acessível, presente em todas as cozinhas, se revelou o nosso grande herói. Às vezes, as soluções mais poderosas são as mais simples. Então, que alimento é esse que só fica mais potente ao ser cozinhado? São os tomates. Sim, sim, os bons e velhos tomates. O segredo está no licopeno, um poderoso antioxidante que lhes confere a cor vermelha. E aqui está a parte mais interessante. Quando submetido a cozimento, a sua biodisponibilidade, ou seja, a capacidade de ser absorvido pelo corpo, aumenta drasticamente. Então, pasta de tomate, molho para massas ou mesmo tomates refogados são uma verdadeira bomba concentrada contra a inflamação. Incrível, não é? Às vezes, uma simples preparação culinária torna um alimento exponencialmente mais benéfico. O mais importante a reter é que combater a inflamação crônica não é sobre uma dieta restritiva, mas sim sobre adições inteligentes e saborosas à sua alimentação. Não precisa abrir mão de tudo, basta adicionar os alimentos aliados certos. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se aprendeu algo novo e útil, não se esqueça de deixar o seu like e de subscrever o canal para não perder os nossos próximos episódios. E agora, uma pergunta para vocês. Qual destes alimentos você já adora e consome regularmente?
Ou talvez você tenha o seu próprio alimento secreto no combate à inflamação. Compartilhe nos comentários. Vamos construir juntos a seleção mais útil de todas.